Continuação, aula História da Educação sobre as escolas normais durante a República. Bom, como eu estava falando para vocês, o pessoal, então existia uma diferença das escolas que seguiam esse padrão do ensino mútuo, né, para as escolas aí que seguiam o ensino primário, a questão primária propriamente dito. Qual que vai ser a diferença dessa questão de formação, o turno? O ensino mútuo era, então, aquele aglomerado de pessoas estudando um monte de coisas. Certo? Põe em cima da mesa que seca. Feche o microfone, galera. Aqui, mas o que acontece? Aí, nos grupos escolares que seguiam a educação primária certinha, entendeu? Aí não, aí já era a criança daquela idade, naquele sistema ali, ficava separadinha, tudo bonitinho. A escola de ensino mútuo já misturava todo mundo dentro daquele método anteriormente citado. Até os meados aí da década de 40, o turno, essas escolas normais elas vão crescer. Né? Vai ter mais de 540 escolas espalhadas aí pelo país. E quanto mais os governos investissem, mais seria ampliado essa gama de escolas. Aí é o que eu falei para vocês, ia depender da questão, vamos dizer assim, de como o Estado estava disposto a investir nessa educação aí para a população. Não é só disposto, vamos fazer justiça também. Né? Era o que ele tinha de recursos frente às dificuldades financeiras para fazer tal investimento. Guarda um pedaço de pizza aí para mim, viu, meninas? Pode deixar. Então, em 1946, vai ser promulgada a Lei Orgânica do Ensino Normal. Então, aí o que vai acontecer? Vai começar, então, a ter algumas organizações mais específicas. A gente vai ver que já vai começar a ter algumas regras, né, que passam a ser seguidas na esfera nacional. Claro que nós sabemos também que não está na apostila, mas é algo que vocês já estudaram em várias outras disciplinas, a educação ficava meio que focado na região sudeste. Então, o desenvolvimento do sudeste, em termos educacionais, ele foi um pouquinho mais amplo e teve, digamos assim, uma dimensão maior. Essa reforma que vai ser utilizada e vai implantar as diretrizes aí em todo o território brasileiro, elas serão conhecidas como Reforma de Capanema. Aí, a partir de agora, quando a gente estiver lendo algum texto relacionado a alguma coisa assim, aí já vai ser citado Reforma Capanema. Aí vocês já sabem o que é. Né? E segundo Romanelli, vai ser nesse mesmo ano de 1940 que vai ser estabelecida aí as leis orgânicas que vão determinar o funcionamento dessa primeira parte aí das escolas. A gente ainda tem muito para ver, né? Se a gente pegar para observar, que vai ser o tema de nossa aula de segunda-feira, durante o governo, por exemplo, do Getúlio Vargas e o desenvolvimento aí desse período educacional brasileiro, o turno, serão muitos os educadores que vão lutar, né, para poder melhorar a situação e as condições das escolas. Uma das partes aí que a gente vai discutir, que vocês já viram em outras matérias, como o Manifesto dos Pioneiros da Educação e vários outros documentos aí que deram, vamos dizer assim, uma maior expressão para a educação, onde ela fosse sendo aí melhorada aos poucos com o passar do tempo. O tempo ia passando, então, ia havendo esse engajamento aí das pessoas para poder melhorar a educação brasileira, então isso daí ia transformando, ia melhorando aí todos os critérios, então, para se desenvolver aí o caráter educacional. Sobre essas escolas aí de normal superior, alguém quer fazer alguma pergunta, turma? Tranquilo?
Ô, Bruno. Oi. Quem está perguntando? A Stephanie. Sim, Stephanie. A escola de normal é a mesma que as pessoas te sair do terceiro e já era educado para se tornar professora até pouco tempo? É a mesma? Essa aí já vai ser depois do período militar brasileiro. Aí uma parte do pessoal ia para o normal superior, a outra parte ia para a contabilidade. Tá. Isso daí já era de acordo com o que era necessário, mas era em outra época, né? Só que essa lá do começo, entendeu? Aí já vai ser uma escola voltada propriamente para o normal, para a formação dos professores. Essa que vai ser feita depois da ditadura militar vai ser para dar uma opção técnica de profissão para os indivíduos. Entendi. Para que os indivíduos pudessem ter uma profissão que eles pudessem acessar de forma imediata. Aí a menina, a gente vai até falar disso a partir de agora, né? Aí a menina, ela era direcionada para o normal e o rapaz para a contabilidade. E olha para você ver que é uma base conceitual preconceituosa, né? Hoje em dia, grandes contadoras no nosso município, no nosso país, e grandes professores também na educação primária também no nosso país. Mas a gente vai falar disso a partir de agora, que é a feminização das escolas normais, né, e do ensino normalista. Está aí na apostila de vocês assim, a feminização do magistério. Então, vocês vão observar durante a leitura e nos nossos próximos debates que a predominância do ensino primário, das primeiras letras, das primeiras séries, eram das mulheres, certo? Mas existe também uma grande discussão, não é um ponto, digamos assim, definido por que isso aconteceu. Muitos historiadores da educação, eles vão pelo caminho de enxergar a mulher como aquela que buscava um espaço no mercado de trabalho. E como as mulheres tinham e sempre tiveram no nosso país uma maior escolaridade, elas então buscavam esse nicho da educação como uma forma de poder então ter esse ingresso. Outros vão dizer que é porque os homens buscavam atividades mais rentosas, né? Então, o que está dando mais dinheiro então? É a agricultura, é isso, é aquilo. Então os homens eles não iam para essa área. Isso gera um problema conceitual e de preconceito até os dias de hoje, né? Eu fico vendo quando os rapazes passam no vestibular, por exemplo, de pedagogia, certo? E o cara bate no peito e fala que vai ser um pedagogo. Tem gente que vai lá e implica, fala que é profissão de mulher, mas é a ignorância que veio sendo passada no nosso país até os dias de hoje, né? Eu conheço pessoas que exercem a profissão de pedagogo e do mesmo jeito que a gente conhece mulheres que são policiais, mulheres que exercem, não cabe mais hoje em dia, mas vem desde essa época. Olha que curioso, né? Já vem desde essa época. E outra coisa também muito interessante nessa parte aqui da nossa aula, né? Que é o seguinte: quando a mulher vai trabalhar, se ela está, por exemplo, numa universidade, vai lá e fala, agora a professora Andréia, né, PhD em pedagogia de responsabilidade social, alguma coisa nesse sentido, e todo mundo, mas ela então tem uma formação acadêmica aí de universidade, é como se isso fosse empurrado para os homens, né? Ser dominante na faculdade e a mulher ser dominante com as crianças nas escolas. E não tem isso, né? Tem a mulher que ela se destaca na escola com a relação pedagógica com o aluno, e tem também um homem. Hoje em dia não existe isso não, mas naquela época, imagina, vamos quebrar a rotina da apostila aqui para vocês imaginarem. Imagina se eu vivo nessa época aí de 1910 e falo para o meu pai que vou fazer um curso de normalista para trabalhar com educação primária. A gente já falou isso dentro de sala de aula, a gente já comentou essas questões dentro de sala de aula. Então, fica uma coisa naquela época, falando de história da educação, que a mulher ela ficava destinada, então, aos ensinos primários e o homem ia para o liceu. O homem ia, então, para essa formação da faculdade, vamos dizer assim.
Vai haver também muitas reformas desse ensino normal, o pessoal, e essas reformas elas vão dando corpo para a participação da mulherada dentro das escolas. É aí que vai surgir, então, o tratamento, né, que hoje em dia a gente até fala que... Bom, eles combatem hoje em dia do aluno chamar a professora de tio, o aluno chamar o professor de tio, desculpa, chamar de tia e de tio, e vocês entenderam. Eu acho mó barato, entendeu? Quando o aluno me chama de tio, de professor, não tem problema. Naquela época, o que acontecia? Era o lance da extensão do cargo mãe. Então, a criança tinha a mãe dentro de casa e a professora era considerada a tia, a donzela, né? Aquela que seria responsável, então, por esse caminhar aí dos indivíduos. Alguém quer fazer alguma pergunta sobre essa parte? Não? Então, eu vou encerrar a gravação aqui e vou trocar mais uma ideinha com vocês. Espera aí.